tive que procurar a justiça mesmo, o Tribunal de Justiça, através da Vara de Pequenas Causas, para reclamar um problema que eu tive com a empresa. Quando a gente busca na internet, acaba sendo até mais fácil do que quando a gente procura um órgão público ou ir diretamente na empresa. Já reclamei no órgão fiscalizador, que seria a Anatel, não resolveu meu problema até o momento. Campanha das Diretas Já. Milhares de pessoas de norte a sul foram para as ruas, praças e avenidas exigindo eleição direta para presidente da República. Foi um momento marcante, da vida do Brasil, da minha vida particularmente, naquela época eu era bem jovem. O que nós queríamos era, sobretudo, o direito de dirigir e escolher os nossos próprios governantes. Sermos, afinal de contas, livres. Esse despertar lento, gradual, logo após as Diretas Já, ganhou força e virou lei. Isso com a Constituição de 1988. Grupos organizados da sociedade cada vez mais estão conseguindo fazer as suas vozes serem ouvidas pelo poder público. E quando eles conseguem isso produz impacto também no desenho e na maneira como as políticas públicas são arranjadas institucionalmente. Conselhos, ouvidorias, audiências e consultas públicas, mandado de segurança e até uma lei de acesso à informação. Quando a sociedade interage nesse processo de tomada de decisão, ela traz também outros elementos que precisam ser levados em consideração. Ela traz as suas necessidades, ela traz as suas carências, ela traz propostas, ela traz as suas iniciativas, as suas práticas que já existem e que podem ser também incorporadas na coisa pública. Eu vejo o Conselho Escolar com uma importância muito maior que a própria direção. É onde está toda a representação da escola. Pais, alunos, servidores, professores, é onde tira as decisões que possam mudar essa escola. Esses mecanismos de participação social vão aos poucos se inserindo na máquina governamental. Tomar parte nos debates, nas decisões, na fiscalização das políticas públicas. Isso diminui as distâncias e alinha os interesses da sociedade com as ações do Estado. Eu acho que esses instrumentos, eles são imprescindíveis porque eles realmente aproximam o cidadão do Estado. Agora, o que nós temos visto também, isso não é só no Brasil, é no exterior, é o seguinte: quem costuma fiscalizar com maior profundidade são as organizações organizadas, digamos assim, da sociedade civil. A semente do SUS foi plantada na 8ª Conferência Nacional de Saúde, isso em 1986, em plena redemocratização do país e às vésperas da Constituinte de 1988. Esse amplo debate público levou à regulamentação do SUS em 1990. Nós temos as diretrizes estruturantes de consolidação do SUS na SAESDF pelo Conselho de Saúde. O Conselho é a possibilidade das pessoas participarem diretamente da construção das suas próprias vidas. Quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de um direito básico, que é o direito à vida. Nós estamos falando de qualidade de vida. A partir do SUS, foi possível desenhar outras políticas públicas do país. Há marcos dessa participação em várias instâncias da administração pública brasileira. Milhares de pessoas integram os conselhos gestores em diferentes áreas. É o caso da instância de controle social do Bolsa Família. Assim que o município adere ao programa, ele tem de constituir a ICS ou delegar as funções para um conselho já existente. Esses conselhos são permanentes e com representantes da comunidade e do governo. Entre as funções da ICS estão avaliar a gestão do Bolsa no município, acompanhar o cadastramento das famílias e fiscalizar toda a execução do programa. O Cadastro Único para Políticas Sociais, que é a base de funcionamento para o Bolsa Família e para 30 outros programas sociais, ele se beneficia recorrentemente de avaliações, de sugestões, de propostas que vêm dos diversos municípios, dos diversos atores vinculados ao programa e também dos beneficiários. É preciso que a sociedade se empodere da ferramenta que tem. Ao mesmo tempo que cobra democracia e participação, fica apenas na reclamação, fica apresentando só o problema, esquece que ele é um protagonista da resolução deste problema. Quem conhece a rua é quem mora na rua. Quem conhece a realidade do bairro é quem mora no bairro. Ser conselheiro exige responsabilidade e conhecimento para entender dos assuntos ali tratados, das demandas que chegam e das leis.
A médica Olga de Oliveira participa do Conselho de Saúde há mais de 10 anos. Ela diz que o papel do conselheiro é fundamental para o usuário e para o gestor. Eu me sinto mais cidadã. Conhecendo essas leis, a gente pode trabalhar junto à comunidade, lhe dando orientações do que fazer. O controle social toma pé. Só que a partir do momento que você vai lá na rua e conhece a demanda real da população, o que as pessoas realmente precisam saber, precisam e elas querem, é que você sente que você não sabia nada. Então a gente começou a fazer esse trabalho, já vinha fazendo antes, a gente começou a fazer esse trabalho no governo de ouvir de verdade a população, e a gente viu que tudo aquilo que você tem de teoria não serve para nada, na verdade, né? Você precisa, quem sabe mesmo é quem está vivendo aquilo. O Tribunal de Contas da União não só acompanha com interesse esse exercício do controle social, bem como colabora para a melhoria e para a evolução desses mecanismos. São cartilhas que orientam os conselheiros, cursos para os gestores, publicações com recomendações para contratação e fiscalização de obras, que auxiliam também para avaliar as políticas públicas em diversas áreas. Ela aprende a utilizar ferramentas como, por exemplo, a matriz de fiscalização, então, um relatório de irregularidades. É interessante você ver pessoas de municípios distantes, lá no Pará, na Amazônia, né? Pessoas de interior mesmo, fazendo esse curso e se engajando, né? A seguir, a Lei de Acesso à Informação e as ouvidorias. Será que a população conhece esses mecanismos e sabe usar cada um deles? Eu volto já. A cultura do sigilo dentro do serviço público ainda é um entrave à democracia e à participação social. Um dos instrumentos que hoje existem para assegurar esse direito é a Lei de Acesso à Informação, que foi criada em 2011. Ela veio para dar transparência e reforçar o combate à ineficiência e à corrupção na administração pública. Vale para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. A lei é toda aquela informação que o cidadão tem direito, entendendo que a informação é um direito e que o sigilo é uma exceção. A lei veio para regulamentar de que forma essa informação deveria ser dada ao cidadão, em qual prazo. A regra é o acesso à informação. Isso tem que mudar o comportamento do burocrata, muitas vezes, que acha que a informação é apenas algo que ele deve guardar em seu poder porque ele será mais valorizado dessa forma. A informação é um direito do cidadão. Nós temos que entender dessa forma. A informação não é um favor do burocrata. Para ser aplicada, a lei precisa ser regulamentada no Estado e no município. No âmbito federal, a responsabilidade de acompanhar o atendimento das solicitações e pedidos de informação é da Controladoria Geral da União, a CGU, dentro do Executivo. A lei determina que o poder público deve justificar por escrito qualquer negativa de acesso à informação. Outra vantagem é que tem prazo para atender aos pedidos, no máximo 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. E o acesso à informação disponível tem de ser imediato. Para monitorar os mais de 300 pontos de informação, existe o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, o ESIC. O que permite esse sistema? Que você gerencie quem pediu a informação, em qual prazo, se a informação já foi dada, se a informação está adequada, se ela foi negada, por que foi negada. Na prática, a lei ainda enfrenta dificuldades. Segundo o secretário-geral da Associação Contas Abertas, instituto sem fins lucrativos, nem todos os órgãos estão preparados. Nós temos pedidos de informação no Ministério dos Transportes para acompanhar os contratos do DENIT, o SIAC, isso nos foi negado. Nós temos um pedido do Ministério do Planejamento, do CIEST, que é para acompanhar os sistemas de informação das empresas estatais. Isso também nos foi negado. Representantes da sociedade civil acreditam que o desafio não é ter mais informações, mas usar uma linguagem mais clara, para que todo cidadão tenha o acesso pela internet ou de outra forma e que consiga entender o que elas dizem. Talvez o maior problema desses portais seja da usabilidade. Quer dizer, quem conhece orçamento, quem conhece esse linguajar burocrático, ele até consegue obter essas informações. Mas um cidadão comum vai ter inúmeras dificuldades para conseguir obtê-las. Os números do governo federal, segundo a Controladoria Geral da União, são consideráveis.
O governo federal já recebeu 419 mil pedidos de informação, sendo que 297 mil foram pedidos individuais e as respostas foram dadas num prazo de 14 dias, abaixo do prazo estabelecido pela lei de 20 dias. 98% das respostas já foram dadas. Nesse contexto, as ouvidorias ganham visibilidade como órgão de participação social. Elas atuam para qualificar os serviços públicos como instrumentos de gestão e comunicação com o cidadão. Quando as ouvidorias surgem como nova institucionalidade prometendo participação social, devem entregar, por consequência, serviços melhores. Acesso à previdência com qualidade, acesso à educação com qualidade, uma interação qualificada entre as demandas reais da população e as exigências do ensino. Como instância que recebe denúncias e reclamações, a ouvidoria pode colaborar para evitar e prevenir desvios na gestão pública, contribuindo assim para a efetiva qualificação da participação social. Receber sugestões significa acolher o cidadão como coautor de políticas públicas, como corresponsável pelo êxito dos serviços públicos. E esse espaço constituído por essa interação é determinante não apenas para o sucesso das ouvidorias, mas para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Sem que haja legitimidade do serviço da administração, não haverá Estado democrático sólido, efetivo. A atuação do tribunal tem se pautado pela busca do diálogo com a sociedade. Para tanto, foi instituída a ouvidoria do TCU, abrindo um canal permanente para a apresentação de denúncias e sugestões e para o esclarecimento de dúvidas sobre a aplicação de recursos públicos. Para que o cidadão possa comunicar, né, qualquer irregularidade, que ele tenha ciência, né, fazer elogios também na administração pública, fazer sugestões e, na medida do possível, a ouvidoria ela encaminha todas as manifestações que ela recebe. O controle social deve ser entendido como a vigilância sobre a prática dos direitos da cidadania, nas diversas esferas do Estado, nas organizações da sociedade civil e nas instituições privadas. A comunidade, se não se conscientizar do seu próprio poder, as coisas não vão acontecer. A gente tem que manifestar, tem que ir para a rua, tem que ir nas audiências, tem que criar uma espécie de capital de conhecimento da questão e você tem que ir ampliando os apoios. O diálogo social, né, no nosso entender, é um requisito fundamental para o bom funcionamento das políticas públicas. A participação social é um aprendizado diário. Isso acontece nas várias instâncias de diálogo existentes e também nas redes sociais, que ampliaram esses canais de inserção social. Assim como também é um aprendizado por parte da população, que cada vez mais está mais atenta, né? Cada vez mais tem acesso à internet, seja pelos smartphones, seja pelos seus tablets. E isso é um grande poder de informação, porque a informação está disponível imediatamente ali na mão do cidadão, né? Então nós estamos vivendo uma nova forma de encarar a tecnologia como uma ferramenta de controle social. Eu acho que também a gente está vivendo num momento do país e do mundo no geral que a gente não pode ignorar o outro lado, ignorar o diálogo. Eu acho que essa seja talvez a palavra que a gente mais tenha que reforçar, né? Acho que tanto nas instituições públicas como nas privadas. Acho que todo mundo está caminhando para isso na internet, nas redes sociais e tudo mais. E esse diálogo também é presencial, né? Que faz toda a diferença para a gente garantir que as políticas públicas sejam de fato utilizáveis e realizáveis. No próximo bloco, orçamento participativo. O cidadão define junto com o governo onde o dinheiro deve ser investido. Espere aí. O orçamento participativo não é uma ideia recente, não. Ela ganhou força a partir da redemocratização do país. O processo participativo está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e todos os gestores públicos estão obrigados a desenvolver essa participação. É muito importante a gente perceber nele um processo pedagógico de formação de consciência cidadã por parte daqueles que participam. Quando uma pessoa se reúne com seus vizinhos, se reúne com as pessoas que fazem parte da sua mesma comunidade, ela começa a exercitar habilidades de diálogo, competências de negociação, de pactuação, de crítica, que vão ser fundamentais para que ela exerça esse tipo de influência, esse tipo de
controle sobre outras políticas públicas também. O Voz Ativa é um canal de diálogo com a comunidade criado pelo atual governo do Distrito Federal. Ele discute temas específicos focados em segurança, educação, cultura e planejamento. E dentro do planejamento busca colher informações para montar o orçamento. Voz Ativa no planejamento, que é para levantar informações e contribuições para o PPA, né, o plano plurianual que o governo tem que mandar a cada 4 anos para a Câmara. E aí, no lugar de simplesmente... a gente já tem a obrigação de ouvir a população pela lei de responsabilidade fiscal, mas no lugar de só ouvir ali com audiências menores, a gente resolveu ampliar e divulgar de um jeito que qualquer pessoa pudesse participar, tanto por escrito, na internet e pessoalmente também. O orçamento público é o planejamento dos governos para distribuir as despesas conforme as receitas. É composto de 3 etapas. O plano plurianual, que é a previsão de investimentos e gastos para 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fixa as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que por sua vez é a execução das ações. Em geral, isso acontece por meio de audiências públicas, de assembleias comunitárias, que depois são reunidos em grupos mais agregados, em assembleias distritais, em reuniões regionais, e que culminam com grandes encontros em que as prioridades da população para aquele período, para aquele ano, são definidas e incorporadas em um projeto de lei. Numa sociedade democrática, todo cidadão tem o direito de dizer onde quer que os recursos sejam investidos, quais as obras são prioritárias para a população. Isso é controle e participação popular. Nós temos um controle muito amplo sobre os atos de gestão, sobre como o dinheiro da escola que é repassado, sobre como esse dinheiro é aplicado. Mais do que direito à voz, nos conselhos são os cidadãos da comunidade que elegem os conselheiros, assim como o eleitor elege os governantes e parlamentares. Até porque a participação direta, a participação da população significa trabalhar na construção de instrumentos e de uma democracia representativa, de um parlamento, de um congresso em geral, que sejam mais coadunados com os interesses da população. E que ela comece a perceber que a gestão pública não é algo distante, não é algo muito alheio à sua vida cotidiana, mas é causa da prestação dos serviços públicos e também de várias ações estatais. A audiência pública é outro espaço onde a sociedade pode sugerir, criticar e manifestar a opinião publicamente a respeito de qualquer tema. Por exemplo, a descriminalização do porte de drogas que está em votação no Supremo Tribunal Federal. O Senado realizou audiências públicas antes do assunto chegar ao STF. O ensino religioso em escolas públicas também levou o STF a promover audiência pública para ouvir representantes dos dois lados e outras entidades da sociedade civil. Participe das audiências públicas, porque audiências públicas é a forma de você dizer qual é a sua opinião, como você pensa. É você dizer que você quer construir a política que deve estar a serviço de você mesmo, que quer construir a república, que quer fazer deste país um grande país. O fortalecimento do controle social e a consolidação de uma democracia participativa no Brasil ainda tem várias etapas pela frente. Para isso, a Controladoria Geral da União já trabalha num novo portal da transparência, com uma linguagem mais cidadã. Nós estamos trabalhando aqui na CGU num grande projeto do novo portal da transparência que vai ser lançado em setembro de 2016. Em que essas interações vão ser muito mais fáceis, muito mais rápidas e muito mais amigáveis para que qualquer pessoa possa ter acesso. Mas nós também estamos trabalhando na linguagem, né? Que tipo de linguagem e abordagem esse portal vai ter, para que as pessoas entendam, muitas das vezes, linguagens técnicas que não estão numa linguagem cidadã adequada. Para maior participação das pessoas nesses fóruns, setores da sociedade civil e estudiosos defendem que é necessário dar mais segurança ao usuário e que esses espaços de fato funcionem. O que nós observamos, né, é que o cidadão tem que ser protegido, inclusive. Né? Nós temos que ter todo um sistema de proteção para que o cidadão se sinta mobilizado realmente a fazer uma denúncia, às vezes até sendo funcionário daquele órgão, sem amanhã ele ser vítima daqueles a quem ele quis denunciar. Além de existir, é preciso que eles funcionem bem, sejam efetivos e causem reais transformações na maneira como o Estado brasileiro atua.
Brasil.